Fala pessoal, eu sou o Gomes e hoje vamos relembrar os GP de Miami 2023, a grande corrida de Max Verstappen, pois o holandês venceu após chegar de oitavo e no qual o Leclerc atacou novamente, pois ele estampou um muro e foi ele que causou o Max largar lá de trás. E após a prova, o Max comemorou daquele jeito lendário, apontando para o número 1 no seu carro. E como estamos no fim de semana da etapa de Miami, nada melhor do que relembrar essa corrida lendária do Max. Mas é isso, deixa o like e sem a gente espera, vamos para o vídeo. Temporada de 2023 tinha o mesmo regulamento do ano anterior, e por isso, nas etapas antes da Flórida, a Red Bull venceu todas, e tanto o Max quanto o Pérez venceram duas, e por isso, no campeonato de pilotos, o Verstappen liderava, com vantagem de apenas 6 pontos por Pérez. Alonso de Aston Martin era o terceiro, Hamilton e Sainz fechavam o top 5, e no campeonato de equipes, a Red Bull liderava, com vantagem de quase 100 pontos. Mas após esse resumo da temporada, vamos para o circuito de Miami, na Flórida. E lá a Red Bull usaria um motor especial, com linhas em outras cores na lateral do carro. Mas agora sim, vamos para a Flórida. No primeiro treino em Miami, já tivemos o Hülkenberg perdendo o carro indo pro muro, enquanto Magnussen enfrentava os pneus. E os outros pilotos esbanjavam beleza em seus capacetes. Do Norris era uma bola de praia, já do Albon era de golfe. E o Alex, que por pouco não estampou um muro. Já o De Vries rodava e ficava ao contrário na pista, enquanto o Russell sofria com o trânsito. E mesmo assim, o George foi o mais rápido, com o tempo de 1:30.1. E depois de algumas horas, já tínhamos o TL2. E lá o Leclerc perdia o carro e batia até que bem forte no muro, enquanto o Magnussen teve muita sorte, pois ele rodou e nem sequer tocou no muro. Já o Alonso debochava da Alpine, pois eles disputavam no trem. E nessa sessão, o mais rápido foi o Verstappen, com o tempo de 27.9. E já no sábado tivemos o último treino. O mais rápido foi o Verstappen, com o tempo de 27.5. E após os treinos temos o quali. Após para a quali da Band, tínhamos um grande sol. Também tínhamos a luz verde para o início do Q1. Quando faltavam 13 minutos, o Max já fazia um 28.4 e era o primeiro. E quando faltavam 11 minutos, o Leclerc era o segundo. À frente do Max, pois o Pérez era o primeiro. Logo depois, o Sainz ficava em quarto. E depois de um minuto, vimos que o Hamilton quase estampou o carro da Haas e tocou no muro para não bater no Magnussen. E quando faltavam 6 minutos, vimos que a Ferrari fechou o Joe, o chinês que ficou revoltado. E quando faltavam 4 minutos, seriam eliminados Hülkenberg, Piastri, Tsunoda, Norris e o De Vries. Mas com o tempo, quase no fim, o Norris era o P11. E com o tempo já acirrado, Russell melhorava e colocava o Norris em risco. E o Hamilton era o último, mas pulava para sexto. E com isso eliminava o Lando. E junto com o Norris foram eliminados Tsunoda e Stroll, Piastri, o dono da casa Logan Sargent. E após 5 minutos já tínhamos a luz verde para o Q2. Quando faltavam 11 minutos, o Max vinha voando. E quando fechou a volta, ele era o primeiro, com o tempo de 1:27.1. E o Pérez veio atrás e ficou em segundo. As Mercedes eram terceira e quarto, a 1 segundo atrás do Max. E o Alonso era o terceiro. Quando faltavam 7 minutos, o Leclerc era o quarto. Logo atrás, o Sainz vinha voando, com os tutores com 2 em roxo. Quando fechou a volta, ele ficou em segundo, a 40 milésimos atrás do Max. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Russell, Hamilton, Joe, De Vries e o Bottas. Mas com o tempo já acirrado, Russell melhorava, mas era o nono. Já o Hamilton ficava na P13 e o Gasly de Alpine era o oitavo e colocava o Russell em risco. Mas George passava ao Q3 no milagre e foram eliminados Albon, Hülkenberg, Hamilton, Joe e De Vries. E depois vimos o Lewis saindo do seu tenebroso W14. Mas depois de alguns minutos já tínhamos a luz verde para o Q3. E logo no início vimos o maravilhoso Daniel Ricciardo. E quando faltavam 9 minutos, o Verstappen abria sua volta. Nas curvas 4, 5 e 6, o Max ia ao limite. E na 7 ele quase escapava. E por isso perdia sua volta. E depois de um minuto, o Pérez vinha voando. E por isso, quando cruzou a linha, ele era o primeiro, com 26.8. O Alonso era o segundo. E pouco depois, o Leclerc vinha com o menos todo 2. Mas na curva 17, ele estava o pneu e saiu todo errado. E por isso ficou em sexto. Já o Sainz ia para terceiro. E quando faltavam 2 minutos, o Leclerc abria sua volta. Mas igual ao Max, o pessoal metia o loucaço nas curvas 4 e 5, até que na 6 acontece isso.
Atrapalhou a rodada! Achei que ia Charles bater Leclerc. forte. O Monegasco perdia o carro, ia para de escape e batia no muro. E com isso tivemos a bandeira vermelha. E o inacreditável é que ele bateu na mesma curva que ele bateu na sexta. E depois o Mark saiu revoltado com ele mesmo, que como faltava pouco tempo, pouco 3 acabar, ele não iria recomeçar. E por isso Sérgio Pérez era o pole em Miami, Alonso era o segundo e o Sainz era o terceiro. E com o top 3, tudo em espanhol, tínhamos o grid formado. E começamos em décimo, com Bottas e Max em nono, os dois sem tempo. Ocon e Leclerc era o sétimo, Russell, Gasly, Magnussen, Sainz. Alonso era o segundo, pois Sérgio Pérez era o pole. Mas agora vamos para o domingo. No passeio dos pilotos, antes da corrida, vimos o Lewis bailando enquanto ouvia um som. Mas depois tínhamos um céu meio nublado. E quando tivemos a volta de formação, vimos que o Max largaria de duro, enquanto o Pérez de médio. Mas depois, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Pérez largou bem e seguiu na ponta. O Alonso se mantinha em segundo. E lá atrás, no curva 1, o Norris era tocado e por isso escapava. Já o Max perdia uma posição e era o décimo. Mas depois voltava para nono. Já na volta 2, o Max começava a se recuperar, pois ele passava o Bottas. Na volta seguinte, o Magnussen ia com tudo e passava o Leclerc. Mas na reta seguinte, o Monegasco abria asa, mergulhava e repassava o Kevin, enquanto o Max estava de camarote. Mas depois Magnussen e Max abriam a asa. E o Verstappen com maestria passava Magnussen e Leclerc numa só manobra. E por isso o holandês era o sexto, enquanto o Leclerc caía para o oitavo. E na volta 7, o Max chegava no George. Mas como o inglês também tinha o DRS, o holandês não conseguia a manobra. Mas na volta 8, o Verstappen novamente abria asa, mergulhava e passava o Russell para ser o quinto colocado. E já na volta seguinte, o Max não perdeu tempo e já abria asa. O Gasly até que tentou segurar, mas o Verstappen de duros era melhor. E por isso assumia a quarta posição. E depois o Russell vinha no embalo e também passava o Esteban. Então o francês caía para sexto. E na volta 12, o Leclerc chegava no Magnussen. Mas só na 13 que o Leclerc abria asa e passava o Kevin. Mas o Charles saiu mal. Então o Magnata repassava o Monegasco. E depois o Leclerc tentou de novo. Mas de novo, o dinamarquês não deixava. Enquanto lá na frente, o Verstappen colava no Sainz. E depois de um setor, o holandês abria asa e passava o espanhol. E agora estava no pódio, pois era o terceiro. E depois começava a chegar no Alonso. E depois Magnussen parou no box. E quando saiu, por pouco não acertou o mecânico. Já lá na pista, o Verstappen abria asa. E o Fernando nem se defendeu. Então o Verstappen passava o espanhol. E por isso já assumia a segunda posição. E na volta 18, vimos o Hamilton batalhando contra uma Haas. E lá na frente, o César abria asa. Chegava e muito no Alonso. Mas depois o Carlos ia pro box. E quando foi entrar, ele deu aquela fritada. E quando ele saiu, ele voltou bem na frente de um grupo liderado pelo Albon. E na volta 20, Sérgio Pérez estava no box. E por isso Mini Max assumiu a liderança. Na volta seguinte, vimos que o Max estava com o pneu meio lascado. E na volta 23, veio a informação que o Sainz era punido com 5 segundos. Por isso deu o limite de velocidade no box. Enquanto vimos que o Hamilton finalmente conseguia passar o Hülkenberg. E depois a corrida deu aquela esfriada. Mas na volta 34 tinha um leve caos lá atrás. E só na volta 45 foi quando o Desvaldo entrou no box. Ele parava e colocava os médios. E por pouco na pista o Pérez assumia a liderança. E depois nem demorou, o Max já chegava no Sérgio e já com o DRS. Na volta 47 o Verstappen estava coladíssimo no Pérez. E por isso ele abria asa e ia pra cima. Tentou ir por fora, mas ainda não conseguia. Mas na reta seguinte ele abria asa, pegava vácuo e de novo ia por fora. E o Pérez até tentou se manter, mas o Verstappen era melhor. E por isso, indo por fora, ele assumia a liderança. O cara que largou de nono era o primeiro. E na volta 49, lá atrás, tinha briga meio doida com Stroll e Albon. E terminou com o Lance passando o Alex. E na volta seguinte, o Alonso parabenizava o Stroll pela manobra. E já na volta 53, o Leclerc chegava no Gasly. E na reta dos boxes, ele abria asa. E com o erro do Pierre, o Monegasco passava o francês. E por isso o Charles era o sexto. Logo depois era o Hamilton quem passava o francês. E no ato seguinte, o Lewis já chegava no Charles. Enquanto o Russell confundia o Pérez com o Sargent. E logo depois o Hamilton abria asa. Quase tocava, mas passava o Leclerc. Então o patrão agora era o sexto. E depois o Minimax já abria a volta final em Miami. Ele que teve uma corrida bem animada.
passando bem fáceis os adversários. E por isso, sem uma dificuldade, Max Verstappen vence em Miami, após largar de nono. Pérez era o segundo, o Alonso de Aston fechava o pódio em terceiro. E depois, quando Max chegou no baque fechado, primeiro Pérez cumprimentou ele. E depois Max apontou para o número 1 no seu carro. E o Alonso estava felizaço com os mecânicos. Ué? Parou? Não. Alô, rapaziada, tá ouvindo aí? Assim? Tá certo aqui? Acho que eu tô certo aqui, moleque. Tem aqui a câmera reserva. Pus outra, parou de gravar. Descarregou. Acho que tô certo aqui, certo aqui. Acho que tá bom. Se não tiver, me desculpe. E depois, o engraçado, quando o Max deu uma entrevista, o Pérez estava atrás, tomando uma Red Bull. E depois vimos um mini Jeep levando Verstappen, Pérez e Alonso para a área do pódio. Antes do pódio, tínhamos a salinha, que era no Hard Rock Stadium, do Miami Dolphins, do time da NFL. E depois vimos o lindo pódio de Miami, que tinha um mega telão. Mas após essa prova, o Verstappen foi o melhor. E por isso, no Qatar, ele conquistou seu terceiro título. Mas foi esse vídeo de hoje, e por isso, deixa o like. É isso, meus manos. Nos vemos segunda-feira com mais vídeo que eu não sei qual é. Pior que eu nem sei se segunda tem vídeo. Espero que tenha, né? Se não tiver, também. Mas na outra sexta, iremos relembrar o Speedmano 2021. Sim, aquela corridaça de merda. Brincadeiras à parte, aquela corrida que teve a parada de 40 horas do Bottas. Mas é isso. Eu tô meio cansado aqui, depois de uma hora de gravação. Mas é isso, deixa o like. Ó. Mas é isso, 10 dias. Falou e fui, moleque. Caraca. Gravação, moleque. 43 minutos. Tchau.